E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área, pra gente destrinchar um pouco aí os acontecimentos pós-jogo do São Paulo, pós-vitória sofrida, né, a duras penas, na bacia das almas, como a gente costuma dizer. São Paulo ganhou por 1-0 da equipe do América Mineiro, ontem no estádio do Morumbi, para quase 27 mil pessoas, frio danado, e o São Paulo nesse momento se encontra em terceira colocação, né, em terceira posição na tabela de classificação. São Paulo tem 18 pontos, 4 atrás do líder Palmeiras, que tem 22, e o São Paulo joga na quinta-feira já contra o Botafogo, lá no Newton Santos, lá no Engenhão, né, popular Engenhão. Botafogo e São Paulo às 4 da tarde. Lembrando que quinta-feira é a emenda do feriado, né? É o feriado. E aí na sexta-feira tem emenda, então os jogos vão acontecer de tarde na quinta-feira, no dia do feriado. Bom, gente, antes da gente entrar nas notícias desse vídeo, quero muito pedir a tua força, a tua ajuda. Deixa teu like aqui, que é super importante para o nosso canal. Ative o sininho se você não ativou ainda, e se você não é inscrito, claro, por favor se inscreva e utilize da página dos comentários aí pra gente trocar essa ideia, que é super legal a gente conversar a respeito do São Paulo. Gente, não sei se vocês viram, né, a entrevista coletiva do Ceni. Rogério Ceni deixou muito claro que o São Paulo realmente não jogou bem, e até uma criança de 3 anos poderia identificar isso, né? O São Paulo realmente não foi bem. Diferente dos outros jogos que o São Paulo amassou os adversários, principalmente nos 45 minutos iniciais, né? Tanto do jogo contra o Corinthians, do jogo contra o Ceará no Morumbi, contra o Avaí foi mais ou menos, mas o São Paulo foi superior, e contra o Coritiba também o São Paulo foi muito superior na etapa inicial, e os 4 jogos terminaram em empate. Dessa vez o São Paulo jogou muito mal o primeiro tempo, foi um jogo realmente muito fraco da equipe do São Paulo, um jogo abaixo da expectativa, e o São Paulo conseguiu a vitória, né? E o Rogério deu a declaração muito em cima desse contexto, né? De que o futebol não é lógico, né? O futebol realmente é aquele clichê, mas é a verdade, é uma caixinha de surpresas, ou seja, São Paulo, que era para ter vencido os 4 jogos anteriores, empatou e quase perdeu em algumas situações. E no jogo que ele foi pior, que poderia ter saído para o intervalo goleado pela equipe do América Mineiro, e não seria exagero, pelo menos 3, 4 chances muito claras a equipe do América Mineiro teve na primeira etapa, e o São Paulo conseguiu a vitória, e mais do que isso, conseguiu não sofrer gols, coisa que estava acontecendo nos últimos jogos. São Paulo estava sendo vazado em todo o confronto, né? E eu disse aqui, né, num dos vídeos aqui do canal, de que o São Paulo, empatando como estava, jogando fora de casa como estava, com desempenho como estava, e principalmente recebendo gols como estava, tomando gols como estava, o São Paulo não brigaria por muita coisa, gente, na competição, né? É meio que matemático, né? Um time que leva muitos gols tem muitas dificuldades de fazer gols e vitórias, né? O ataque tem que produzir o dobro, o triplo, o quádruplo para conseguir, de certa forma, diminuir aquelas chances, os gols sofridos e tudo mais. Então é muito complicado. Então passa muito pelo desafio do São Paulo de certa forma, diminuir os gols sofridos. O São Paulo precisa parar de tomar gols. E por incrível que pareça, por um milagre, o São Paulo não tomou nenhum do América Mineiro no Morumbi. E deveria ter tomado, porque jogou muito mal a primeira etapa. É bem verdade, na segunda etapa, com as mudanças do Rogério, o time se acertou um pouco mais, preencheu melhor o campo, os espaços, e conseguiu ter mais controle do jogo, equilibrou mais as ações, só que sofreu, né? Sofreu, e foi a duras penas. Mas a vitória veio, né? O Miranda foi o grande jogador do São Paulo, né? O Miranda tem uma história linda pelo São Paulo, uma história linda no futebol, é um dos grandes líderes do elenco, é um cara que você sabe o que ele pode oferecer, joga muita bola, só que a questão física, a questão realmente de tempo, né? O cara realmente está indo para os finalmente, digamos assim, está indo para a parte final da carreira. Isso faz com que o Miranda não possa ser utilizado muito mais vezes como ele gostaria, e como os torcedores também gostariam.
né? Ele expôs um incômodo que ele tinha, né? De uma atuação fraca que ele teve em um dos jogos do São Paulo, e a partir daí ele foi deixado mais no banco e ele não baixou a cabeça. Ele mostrou que ele é um cara vencedor, que ele é um cara que tem uma mentalidade forte, que ele continuou trabalhando, que ele sabia que menos tempo ou mais tempo a oportunidade viria, como veio, e ele se deu super bem. Até eu achei interessante, porque o Miranda normalmente estava sendo escalado numa linha de três zagueiros, ele como um cara da sobra, né? Porque ele já não tem mais esse físico para acompanhar o mano a mano, né? Ele tem essa dificuldade de marcação, de construção, mas ele se saiu muito bem, principalmente quando o São Paulo foi para uma linha de 4, quando o Rogério fez as alterações, tirou o Luan, quando ele colocou o Rafinha, depois colocou o Rigoni mais à frente. O São Paulo passa a jogar numa linha de 4 e ele fica nesse mano a mano e deu super conta do recado. Anulou completamente o Aloysio Boi Bandido e anulou também o Wellington Paulista quando o Wellington entrou. Botou os dois no bolso, né? Então mostra que vai ser importante o Miranda nessa temporada ainda e que a gente pode contar com ele. Então eu fiquei muito feliz com isso. E agora, gente, é aquela sequência realmente das mais demoníacas, né? Porque o São Paulo pega o Botafogo fora agora. Botafogo tá oscilando, é bem verdade, mas é um time chato de se enfrentar fora de casa. Depois o São Paulo recebe pelo brasileiro mesmo o Palmeiras em casa no Morumbi. Depois de 3 dias o São Paulo recebe o mesmo Palmeiras pela Copa do Brasil. Olha isso, cara. E aí tem jogo no meio de semana entre o Campeonato Brasileiro. Na sequência tem jogo da Católica, né? Universidade Católica do Chile pela Sul-Americana. Depois tem visita contra o Galo para jogar no Mineirão, depois visita o Palmeiras no Allianz Parque. Olha isso, cara, é uma sequência realmente daquelas complicadíssimas, e o São Paulo vai ter que contar com o seu elenco, vai ter que contar com os jogadores. Então Diego Costa, que foi ausência, foi muito para ele não se lesionar, né? Ele foi colocado fora, ele não foi escalado para o jogo porque por um exame, por um profissional que foi contratado para o Morumbi, para o São Paulo, para identificar, né, nas ultrassonografias ali, de repente, possibilidades de lesões. Foi identificado um edema e para ele não se lesionar, ele ficou fora desse jogo desse final de semana. Pode ser que ele jogue contra o Botafogo, pode ser que ele seja mantido fora para jogar contra o Palmeiras nessa sequência. Então o Rogério vai ter que ter muito essa habilidade, né, de conseguir gerenciar o seu elenco, escalar da melhor maneira possível, poupar aqueles que ele acha que ele deve e minimamente montar times competitivos, porque é uma sequência muito complicada de Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Então vamos ficar de olho. Amanhã eu trago mais notícias, mais informações para vocês da preparação do São Paulo para esse jogo contra o Botafogo, porque provavelmente ele já vai fazer alterações desse jogo que a gente teve no final de semana contra o América Mineiro em relação a esse jogo de quinta-feira. E aí para ter mudanças também, inclusive, na sequência contra o Palmeiras, 2 jogos seguidos. Então vamos ficar de olho e eu trago mais notícias aqui para vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez pela audiência, grande abraço a todos, vamos São Paulo!